Fala pessoal, beleza? Aqui é o Bibi e hoje vamos falar da prova que aconteceu agora há pouco, a prova do IME, primeira fase. Gente, vamos fazer uma análise aqui, questão a questão de matemática, para a gente entender o nível da prova. Galera, antes de passar pelas questões, eu quero mostrar que tipo de classificação que eu geralmente faço. Eu chamo de método 1, 2, 3. Ou seja, antes de você começar a prova, isso é só uma ideia. Você pega e numera as questões em nível 1, 2 ou 3. Nível 1, o que que é? São questões que você sabe fazer rápido e não tem muita chance de errar. Nível 2 são questões que você sabe fazer, mas tem algum impeditivo. Por exemplo, às vezes é uma questão muito longa, às vezes você tem uma pequena dúvida no meio da resolução, e questão nível 3 são questões que ou você sabe fazer, mas vai levar muito tempo, ou você sabe fazer, mas tem algumas dúvidas fortes, ou você não sabe fazer, beleza? Então é isso aqui. Então minha ideia hoje é passar por cada uma das questões, comentar brevemente e falar que nível que eu, Bibi, dou para essas questões, beleza? Então vamos lá. Questão número 1. Gente, eu dei para essa questão um nível 2. Nível 2. Por que que eu dei um nível 2 para essa questão? Porque é o seguinte, você tem uma função que tem um domínio, né? Se a gente está vendo aqui. Essa função, ela é essa aqui, e ele quer saber o valor dessa expressão. Galera, esse é o tipo de questão do IME, e o IME é bem comum em fazer isso, que quer assustar você. Ou seja, você olha para isso e fala, não vou fazer essa questão, não sei fazer essa questão. Só que, na verdade, ele está só te assustando, porque a questão é um pouco fácil. Quando você olha para isso aqui, você lembra que é uma PG, aliás, é uma PG, e é uma PG infinita. Só que aí você fala, eu sei calcular a fórmula de PG infinita, só que não fica naquela forma que a gente sabe. Só que aí você vê aqui que o x ele está entre menos 1 e 1, tirando zero. Então você consegue entender e calcular uma fórmula de soma infinita. E aí, a partir disso, gente, é muito fácil calcular essa razão. Por isso que eu dei nota 2 para essa questão, nível 2. Por quê? Porque é uma questão que você precisava ter essa sacada e depois você tem uma continha para fazer. Mas poderia ser até nível 1, beleza? Então é isso aqui. Questão número 2. Gente, essa questão, eu olharia para essa questão na prova e eu pensaria assim, nível 3, tá bom? Então eu pensaria em nível 3, até porque ele trata de relações, ele tem essa questão de ser antissimétrica, então tem todas essas questões aqui que no meio da prova, olhando para essa questão, eu facilmente daria nível 3 para essa questão, beleza? Então, até agora tá nisso daqui, ó. Então a gente tem até agora uma questão de nível 2 e uma questão de nível 3, beleza? Vamos para a questão número 3. Galera, essa é uma questão que claramente eu daria nível 1 para ela. Por quê? Porque ela é uma questão que não assusta tanto quanto a primeira. Ela é sobre números complexos que acaba não tendo muito para onde fugir. Então, se você tem um algebrismo bom, um nível de fatoração legal, se você sabe o que você está fazendo, geralmente você vai acertar uma questão se você está num nível de preparação bom. E aqui, gente, bastava, não é que bastava, mas você precisava entender que isso daqui dava para você converter num cis de 7π sobre 6, 5π sobre 6 e tudo mais. Você fazia algumas continhas com cosseno, descobriu uma relação, fazia com seno e confirmava. E achava que valia o quê? 3, o menor inteiro positivo. Então, gente, é uma questão nível 1, mas dava muita conta. Então poderia até ser nível 2. Mas beleza? Essa era uma questão. E aí, gente, coloquem nos comentários se vocês querem que eu resolva as questões. Eu me planejei para resolver algumas, mas coloquem também as que vocês querem, vamos ver se bate com as que eu vou fazer. Agora, gente, essa questão aqui, questão 4. Gente, essa questão é uma questão tipicamente de nível 2. Porque é uma questão de complexos que envolve álgebra, envolve fatoração, envolve complexos, mas é uma questão que você precisa ter algumas sacadas. A primeira sacada é o seguinte: você tem que entender que se você tem esse módulo desse argumento, você consegue transformar, por exemplo, num imaginário puro. Fazendo isso, simplifica muito a conta. Agora, se você não tivesse sacado isso, você teria que ter ido para outro caminho que daria mais conta. Mas você conseguiria achar aqui o valor. Além disso, nesse caminho, por exemplo, do imaginário puro, você chega em dois casos. Você teria que calcular os dois para descobrir qual deles é maior.
Então, gente, isso é perigoso, porque às vezes numa prova, na correria, você calcula um caso e acha que só ele é. Então, gente, claramente é uma questão de nível 2, beleza? Então, até agora a gente tem o quê? Duas questões de nível 2, uma questão de nível 1 e uma questão de nível 3. Agora a questão 5. Gente, a questão 5 é uma questão muito legal, porque é uma questão típica de IME, típica de ITA, em que ele tem um polinômio grande, ele dá, por exemplo, uma das raízes, e ele quer que você acabe descobrindo as outras. E, gente, o que acontece? Se você tem nessa questão um raciocínio rápido, você percebe que você tem um polinômio de coeficientes reais e você tem essa raiz complexa. Então, o conjugado também é raiz. Nisso, você tem um polinômio de segundo grau que divide a sua equação, o seu polinômio principal. Então, você cai num polinômio de terceiro grau. E aí, nele, você tem que perceber que, se não me engano, menos 2 é raiz. E aí, uma vez que você descobriu isso, você cai em outro polinômio. Esse outro polinômio vai ter raízes complexas, então você tem 4 complexas e uma real, beleza? Gente, essa questão é muito legal, mas eu dou para ela nível 1. Por quê? Porque você consegue rapidinho fatorar ali e você já descobre que tem uma raiz real, beleza? Vamos lá. Questão 6, galera. Questão 6 é interessante, hein? Questão que envolve quadrado perfeito, diferença de quadrados, uma fatoração, uma visão ali de, até eu diria uma visão de teoria dos números. Muito legal a questão, uma questão de nível 2, ou seja, ela envolve você ter um conhecimento desse tipo de manipulação de inteiros, uma manipulação de números reais, com uma fatoração, envolve você testar alguns casos. É uma questão que talvez de primeira não valesse a pena você encarar na prova. Talvez, por exemplo, valeria a pena você encarar essa aqui primeiro, porque ela vale o mesmo ponto. Então, é isso que eu também quero passar nesse vídeo. Às vezes, gente, você percebe que você tem uma questão número 5 aqui, que ela, para quem já está num nível de preparação bom, é uma questão fácil. Essa aqui, tem gente que vai achar fácil, tem gente que vai achar médio, tem gente que vai achar difícil. Mas essa aqui, claramente, para quem tem uma preparação, tá indo muito bem já, assim, existem exceções, não é nada assim, se você não soube fazer essa questão, nossa, tá perdendo. Não, nada disso, não tô falando isso. Mas, no geral, essa questão seria mais fácil, essa questão número 5, do que a número 6, beleza? Então, vocês percebem isso, às vezes tem questões fáceis perto de questões mais difíceis. Então, essa aqui, nível 2. Então, até agora, gente, a gente está com 2 em nível 1, 3 em nível 2 e 1 em nível 3. Ou seja, já vai mostrando para vocês que você não precisava de 6 aqui no mínimo para passar. Gente, você já tem 5 ali que são nível 1 ou 2. Já está quase. A gente só viu 6 questões. Agora, a questão 7, gente, é uma questão muito legal. Eu quero falar para vocês também que na resolução eu postei, eu falei, gente, olha aqui, ó, tem vídeo com questão parecida com essa aqui, gente. Vocês têm que acompanhar os vídeos e irem aprendendo das coisas que eu mostro aqui para vocês. Muito legal, gente. Era para fazer nesse aqui, que a média aritmética é maior ou igual à média geométrica. E aí você consegue, então, um possível valor desse produto. Então, fiquem atentos no Bebê Resolve, hein? Galera, essa questão ela é nível 1. Por que que ela é nível 1? Porque ela tem uma sacada, tem sim essa sacada que eu falei. No entanto, na verdade não, eu não vou colocar ela nível 1, vou colocar ela nível 2, viu? Por quê? Porque eu acho que talvez ela confundiria as pessoas. Então ela é nível 2, mas ela tem sacadas muito interessantes, beleza? Questão número 8, gente, essa questão muito bonita, uma questão interessante, que envolve sequências, que envolve PA de ordens superiores, que envolve uma lógica muito legal, tem uma álgebra interessante, mas essa questão aqui tipicamente é uma questão de nível 3, porque até você entender, até você começar a fazer conta, depois você fatorar, depois você chegar no valor final, galera, isso leva tempo. Talvez numa prova como o IME não valesse a pena encarar essa questão de primeira, a não ser que você já sacasse a ideia ou já tivesse visto uma questão parecida. Então, nível 3, beleza? Gente, chegando aqui já no meio para o final, a gente tem a questão 9, uma questão muito bonita de probabilidade também. E, galera, no meu caso, isso é relativo, é uma questão de nível 3, uma questão difícil. Mas eu entendo que talvez algumas pessoas achassem nível médio, então poderia ser nível 2 ou nível 3. Eu vou aqui manter no nível 3, beleza? Então, tá aqui no nível 3. Legal. Então, até agora já foram 9 questões.
a gente tem 2 questões de nível 1, a gente tem 1, 2, 3, 4 questões de nível 2 e 3 questões aqui de nível 3. Legal? Então a gente já chegou nas 6 questões que precisava para passar, ou seja, a nível 1 e nível 2. Agora vamos caminhar para algumas questões um pouco mais fáceis. A questão 10, galera, era uma questão que você precisava relacionar matrizes com determinantes com um PA. Isso pode parecer difícil, e com equação. Isso pode parecer difícil, mas o IME deu uma facilitada. Por quê? Porque você tinha que calcular o determinante dessa aqui, que se não me engano dava um polinômio do primeiro grau, dessa que também dava um polinômio do primeiro grau, e dessa que dava um do segundo. E na hora que você fazia o quê? Que como é uma PA, você falava que 2 vezes o determinante da B tem que ser o determinante da A mais da C. E nisso você caía ali numa equação de segundo grau, você descobria a soma de todos os valores possíveis. Gente, é uma questão nível fácil, nível 1, beleza? Então, é isso. Agora a questão 11, galera, é uma questão típica aqui de ITA, de IME, de sistema linear, qual que valor que torna possível, impossível. Gente, dá uma conta boa, dá uma conta boa. Você consegue ir entendendo como resolver ela, ter sacadas ali no meio, mas dá uma conta boa. Essa é tipicamente uma questão aqui que eu coloco de nível 1 para 2. Que sentido? Quem está habituado a fazer esse tipo de questão, quem faz rápido, consideraria nível 1. Quem sabe fazer, mas teria uma dificuldade ali pelo tempo que demoraria, nível 2. Então eu vou colocar ela como nível 2, beleza? Então essa questão ela é nível 2. E aí, gente, por final, a gente tem aqui, vamos seguindo com a questão 12. Galera, essa é uma questão muito legal, mas muito legal mesmo. Achei muito bonita essa questão, muito interessante, porque você primeiro tinha que entender, aplicar algumas propriedades de logaritmo. Depois disso, você chegava em uma função racional, ou seja, uma função que você tem dois polinômios, um dividindo o outro. No caso, beleza, era assim. Só que no caso do numerador, era só um número, era 8, se não me engano. O denominador tinha um polinômio de segundo grau. E aí, com isso, você tinha que achar o máximo dele para que você achasse o mínimo da razão. E aí você acharia esse valor de A aqui. Beleza, gente? Então, é uma questão muito bonita, muito legal, mas é uma questão sim de nível 2, gente. Nível 2 ou nível 3, dependendo da pessoa. Eu entendo que no meu caso, da mesma forma que eu coloquei probabilidade como nível 3, no meu caso eu colocaria como nível 2, mas tem gente que trocaria. Acharia a probabilidade médio e acharia essa difícil. Mas essa tá aqui no meu nível 2, beleza? E aí, por fim, gente, nessa ideia aqui de avaliar as questões, a gente tem as últimas 3, que são as questões 13, 14 e 15. Gente, a 13 era uma questão de hipérbole, geometria analítica. E é uma questão típica aqui que você pode fazer conta, e que você vai entendendo o que está acontecendo ali, e você relaciona um pouco com a geometria plana. Gente, é uma questão de nível 2, uma questão tipicamente de nível 2, beleza? E aí agora a questão 14, uma questão bonita, uma questão criativa, né, que o IME trouxe aqui pra gente. É uma questão em que, se você fosse por um caminho errado, se você se preocupasse com algumas contas excessivas, ou se você errasse alguma coisa, seria um nível 3, beleza? Então essa questão nível 3. Então você tem essa questão como nível 3. E por fim, gente, a questão 15, que tinha que tomar cuidado, né, o de ser um octaedro aqui, eu colocaria essa questão na minha característica aqui como nível 3 também. Questão 15. Então, gente, o que a gente chegou no final? A gente chegou com 3 questões de nível 1, 7 questões de nível 2 e 5 questões de nível 3. Lembrando que isso sou eu, lembrando também que eu fiz algumas considerações. Tem questões que para mim são mais fáceis, mas eu considerei mais médias. Tem questões para mim que são mais difíceis, eu considerei na média. Então eu tentei trazer fundamentalmente a minha visão, mas aplicando na média dos alunos bem preparados. Eu entendo então que um aluno bem preparado, ele conseguiria, aliás, um aluno muito bem preparado, ele conseguiria mandar bem em 10 questões dessas 15, mandar bem, conseguiria talvez mais questões, sim, às vezes se acontecer alguma coisa, errar um pouquinho mais, mas na média ali, essas 10 questões, ele conseguiria terminar
e entregar a prova com elas feitas, beleza? Igual eu falei, pode ser que ele acertasse, ele fez essas 10, acertou às vezes 9, acertou 8 ou acertou 11, mas na média ali ele tá nessas 10, beleza? Gente, muito importante que não se preocupem, que eu quero dizer, isso é uma ideia sobre a prova, é uma ideia que, principalmente da minha visão, não indica que se você achou mais difícil ou mais fácil, você está melhor ou pior preparado. Eu estou fazendo uma visão minha de fora, uma visão de quem não está fazendo, não foi fazer o vestibular no dia, de quem não passou por aquele tempo de ansiedade para começar a fazer a prova, de quem não tinha física para fazer, química para fazer, que de quem já passou e formou no ITA, que tá tranquilo. Então, assim, isso é só uma visão. Se você não foi tão bem, ou se você foi muito bem, não valide quanto que você foi, nem para esse dia, nem para os próximos, a partir da minha opinião. Isso é só para ter uma ideia, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem aqui nos comentários se vocês querem as questões e até a próxima. Valeu!